Meu nome é Rosângela, cheguei à beira da morte, perdi respeito, dignidade e confiança. Mais um dia eu encontrei a esperança. Hoje eu sou uma mulher de oração, temente a Deus, tenho dignidade, respeito e um trabalho. Vem aí a campanha 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus.
Meus caros irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos juntos nessa manhã para esse tempo de reflexão na palavra de Deus, sobre o sentido da vida, o sentido da vida que Deus quer imprimir em nós através da sua palavra. Hoje à noite nós estaremos reunidos aqui presencialmente, teremos o nosso culto dentro da sua normalidade. Você que já se sente seguro, que está imunizado, quer vir aqui estar conosco, será muito bem-vindo. Você ainda está inseguro, ainda não tem certeza, acompanhe-nos pelo nosso canal no YouTube, será transmitido ao vivo o nosso culto, ok? Quero ler para vocês nessa manhã, no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, no versículo 10, nos diz assim o texto: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Vamos falar com o Pai. Feche os teus olhos, ore comigo. É bom, Senhor, estarmos na tua presença nessa manhã, para esse tempo de reflexão na tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esta manhã de domingo, que o Senhor renova as nossas energias, a nossa força. Nós queremos começar assim o nosso dia, Pai. Começar bem a nossa semana falando com o Senhor, buscando o Senhor em oração, buscando o Senhor na Tua palavra, Pai. Abençoa a nossa manhã de domingo, abençoa, Deus, o nosso culto, a nossa reunião, que o que fizermos aqui, ó Deus, seja para a honra e glória do Senhor. O que fizermos aqui edifique a nossa vida e anuncie a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, o sentido da vida. Esse é o tema dos nossos estudos dominicais, nas manhãs de domingo, e vamos hoje trabalhar mais uma parte do capítulo 7, a última parte do capítulo 7, em que Salomão está nos oferecendo contribuições da sabedoria para uma percepção mais apurada do sentido da vida. Salomão vai chegar a essa conclusão. Em seus registros introdutórios, porém, nas suas observações sobre o sentido da vida, parece que Salomão entendeu que o saber, o conhecer os fenômenos, o construir conhecimento, o construir sabedoria é algo negativo. Produz tristeza, desencanto, frustração, desesperança. Afinal, no versículo 18 do capítulo 1, ele diz assim: Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Mas o rei ele faz uma revisão dessa aparente conclusão que ele chega. Ele revisa esse problema, muda o seu prisma de observação e nos capítulos 7 e 8 ele discute a importância da sabedoria na vida. A palavra sabedoria nesses dois versículos é encontrada 14 vezes, nesses dois capítulos, desculpe. E ele responde então a pergunta: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida? Quem tem esse entendimento? Quem tem essa resposta? Então o pregador conclui que, embora a sabedoria não possa explicar todas as coisas, todos os fenômenos, todas as contingências da vida, ela pode oferecer contribuições para uma percepção mais apurada do sentido da vida. Então, no capítulo 7, Salomão nos ofereceu 3 contribuições que nós intitulamos assim: a sabedoria favorece uma vida melhor. A sabedoria esclarece o sentido da vida, em alguma medida ela faz isso. E hoje, a sabedoria fortalece para os enfrentamentos da vida, nos versos 19 até o verso 29. Vamos começar então com o verso 19. Sabedoria fortalece para os enfrentamentos da vida. No verso 19, Salomão diz assim:
A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Salomão está nos dizendo que a pessoa sábia, e sabedoria para ele é confiar no Senhor, é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é ter essa cumplicidade, é ter esse relacionamento, é ter essa proximidade com Deus. Então, a pessoa que confia no Senhor, que teme ao Senhor, se dispõe a encarar com maior coragem aquilo que porventura poderia lhe causar medo, temor, receio, problema. O Salmo 112 nos diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 112, 1. Nesse tempo em que vivemos, no contexto atual, nós precisamos muito deste salmo, nós precisamos nos apegar bastante a essa palavra. Esse homem que teme ao Senhor, ele anda com o Senhor e se conforma, e se adequa, e se amolda de forma necessária aos diversos desafios da vida, inclusive a guerra. Em Eclesiastes, no capítulo 9, nós vamos ver logo mais, de 13 a 18, o sábio, o pregador, trata desse assunto. Como que nós nos adaptamos, o jogo de cintura para as problemáticas mais agudas da vida. Então, para esse tempo de enfrentamentos, Salomão apresenta alguns problemas da vida, os quais nós precisamos enfrentar. Então, o primeiro deles é o pecado. É o número 1 na lista de enfrentamentos. Por quê? Porque não existe ninguém sem pecado. O verso 20 nos diz assim: não há um homem justo sobre a terra, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Essa é uma realidade, é um problema que nós temos que enfrentar. Lá no primeiro livro dos Reis, também a Bíblia fala dessa realidade. Não há homem que não peque. No 1 Reis, capítulo 8, verso 46, diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Somos culpados de 2 tipos de pecados. Primeiro, em grande medida, nos omitimos de fazer o bem. Ele diz assim no 21, não apliques o coração a todas as palavras, no verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem. Nós nos omitimos de fazer o bem, de fazermos aquilo que poderíamos fazer para abençoar vidas, que poderíamos fazer pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Nós não fazemos isso na medida exata, plena, da qual Deus nos capacita para tal. Em segundo lugar, nós também cometemos pecados deliberados. Existem 2 maneiras básicas de pecar. Primeira, por omissão. E segunda, por atitude. Os pecados de omissão são aqueles em que sabíamos o que deveríamos ter feito, poderíamos fazer mais o bem e não fazemos, recusamos de fazer. Não tivemos atitude. Por exemplo, os religiosos da parábola do samaritano. Eles veem o homem moribundo, todo machucado, semi-morto, e não atendem aquele homem. Eles se omitiram de fazer o bem. Tiago nos diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E também os pecados por atitude, de forma deliberada. A palavra já diz tudo. É um pecado que agimos para cometer, um pecado que cometemos deliberadamente, seja no pensamento, seja palavra, seja ação. Um pecado por atitude pode ser intencional,
ou não intencional. Pode ser por ignorância da lei, do mandamento, das ordenanças. Hebreus diz assim, e existe essa consideração na palavra de Deus, né? Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele diz, uma vez por ano, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, aqueles pecados que foram cometidos sem querer, sem saber que estava se cometendo aquele pecado. Então nós enfrentamos esse problema na nossa natureza, o pecado. Nós nos omitimos de fazer o bem e nós cometemos o mal deliberadamente, seja intencional ou não intencionalmente. A sabedoria nos esclarece o que é pecado, a sabedoria nos mostra o que é pecado. E uma vez esclarecidos, podemos identificar melhor em nós mesmos a questão do pecado. E o entendimento do que é pecado, o esclarecimento disso alarga o caminho da obediência, faz com que tenhamos mais condições de sermos obedientes a Deus e não incorrermos nas consequências dos nossos pecados. A sabedoria, ela nos ajuda a enfrentarmos o problema do pecado na nossa vida. Além do pecado, nós enfrentamos também a maledicência. Nós estamos seguindo o texto, as sugestões de Salomão. Ele diz assim no versículo 21, nos versos 21 e 22. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas ouvir o teu servo e amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. A questão da maledicência, da nossa língua. Né? A pessoa sábia, ela não dá atenção a fofocas do dia, porque ela tem coisas mais importantes para com as quais se importar. Spurgeon deu uma lição aos seus estudantes de teologia que estavam indo para o ministério pastoral. Ele diz assim, o ministro deve ter um olho cego e um ouvido surdo. Você não pode parar a língua das pessoas. Então, o melhor a fazer é não dar atenção indevida ao que se diz, aos falatórios, que não condizem com a verdade, que não condizem com a realidade. Existe um mundo de conversas desnecessárias e ele é muito grande. E quem der atenção a isso, realmente é porque não tem outra coisa para fazer. Né? Quem assiste programa de fofoca, por exemplo, das celebridades, me desculpe se você faz isso, mas isso é uma perda de tempo tremenda. Aquilo não vai te acrescentar nada na tua vida, além de ficar te ensinando a fazer fofoca das pessoas. É claro que se formos honestos, temos que confessar que temos nossa medida de falar mal dos outros. O texto diz, olha, você dá tanta atenção para aquilo que falam mal de você, mas você fala mal dos outros. E a sabedoria nos educa nesse sentido. O que falar? Com quem falar? Por que falar as coisas? O Sócrates, o filósofo que viveu na época na antiguidade clássica, ele dá uma ilustração muito interessante sobre essa questão da conversa, do relacionamento, né, da comunicação. Então o Sócrates ele conta uma historinha das 3 peneiras. Chegou para ele o seu aluno e falou, doutor Sócrates, eu tenho algo para lhe dizer. E aí o Sócrates falou, ok, então vamos passar isso por 3 peneiras. Primeiro, a peneira da verdade. O que você vai me dizer é verdadeiro ou você ouviu alguém falar, alguém te contou, você deduziu e você só quer ter assunto? E o aluno respondeu, não, nada disso, é verdade de fato. Então Sócrates falou, então agora vamos passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. Você vai me dizer isso com bondade no coração ou com algum ressentimento, com alguma raiva que você está sentindo? Então você quer pôr isso para fora e quer
fazer aí uma vingança, se livrar de um sentimento ruim. E ele falou, não, nada disso, é pura bondade o que eu vou falar para você. Aí o Sócrates disse, então vamos passar pela terceira peneira. O que você vai me dizer é útil para mim? E se você me disser, a minha resposta será útil para você? Então a peneira da utilidade. É útil para mim, vai me edificar, vai me proporcionar algum aprendizado. A minha resposta vai ser uma contrapartida de tudo isso para você. Vai revelar algo que você realmente precisa saber. Ou o que você vai me dizer é algo que você não gostaria que eu falasse depois para alguém, que eu comentasse com alguém. Então, essas três peneiras, né? A verdade, a bondade e a utilidade. Se elas forem usadas, se elas forem o nosso crivo para comunicar algo a alguém, então aí a maioria daquilo que falarmos será bem-vindo, será bem visto, será bem ouvido. Nós deixaríamos de falar mal das outras pessoas se passássemos a nossa fala por essas três peneiras sempre. Fica aí o conselho de Sócrates, né? A peneira da verdade, a peneira da bondade, a peneira da utilidade. Um terceiro problema que nós enfrentamos é a nossa limitação, né, no sentido da incapacidade de compreender o que Deus está fazendo na sua plenitude, no seu todo. Em muitos casos, em muitas situações, nós não compreendemos plenamente o que Deus está fazendo. Nós nos engajamos, nós ouvimos, nós sugerimos, diante de algo que não temos plena compreensão, mas que temos certeza de que Deus está fazendo. Não temos compreensão por que Deus permite, ou porque o próprio Deus manda uma epidemia de coronavírus para que tanta gente morra, para que crie tantos outros problemas, mas nós sabemos que isso está debaixo da soberania de Deus, debaixo da condução que Deus tem da história em suas mãos. Então nós enfrentamos a situação assim, nós encaramos o problema assim. Até Salomão, com toda a sua sabedoria, e quanto a isso, nós temos aqui o verso 23 a 25, que nos diz assim: tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Salomão, o próprio Salomão, com toda a sabedoria com a qual Deus o dotou, não entendeu tudo que existe. Não entendeu como Deus administra tudo isso e não entendeu plenamente os propósitos de Deus. Ele buscou o sentido da existência, mas não encontrou resposta para todas as coisas. Embora o homem sábio tenha clareza de que não sabe de todas as coisas, é exatamente esse entendimento de que ele não sabe todas as coisas que o torna sábio. Porque esse sentimento, essa ansiedade dentro de um limite de não saber tudo nos propulsiona para aprendermos, para buscarmos, para conhecermos. Ela nos motiva para irmos atrás de boas informações, de bons conceitos, de bom entendimento do sentido da nossa vida. Finalmente, o homem sábio precisa tratar com a pecaminosidade humana, com a maldade. Dos versos 26 ao 28, Salomão nos diz assim: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela,
mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Salomão está tratando aqui com o problema do pecado, da maldade humana. E ele só dá um exemplo sobre isso quando trata da questão da mulher. Salomão tinha muitas mulheres, tinha muitas concubinas. E aparentemente ele teve ali algumas decepções no que diz respeito à traição, no que diz respeito ao próprio respeito que ele precisava ter de suas mulheres. Então ele começa com o pecado da prostituição feminina, da traição da mulher perversa, que atrai o homem e o leva à destruição. Ele vai tratar desse assunto também em vários textos no livro de Provérbios. Salomão foi atraído por muitas mulheres, mulheres estrangeiras, que o incitaram para longe de Deus e o levaram à devoção aos falsos deuses. Salomão não tinha dessas mulheres a fidelidade que ele gostaria de ter no que diz respeito à fé, no que diz respeito à confiança que ele poderia ter nelas. Não que elas o traíssem com outros homens, mas traíam a confiança no que diz respeito à sua fé, por exemplo. Então, o caminho para se livrar das veredas do engano, da sedução e da morte é o temor do Senhor e devoção em obedecer. Salomão concluiu que a raça humana está limitada pelo pecado, que a raça humana está corrompida pelo pecado. E um homem entre milhares é sábio, e nenhuma mulher é sábia entre milhares. Então, mas vamos entender bem isso. Não seria sensato de nossa parte pensar que Salomão colocou a mulher em uma posição de inferioridade deliberadamente, em termos de inteligência, em relação ao homem. Não é essa a questão. Em várias ocasiões, Salomão louva e elogia as mulheres. A mulher virtuosa, veja, ele concebe que era possível, que é possível, né, que as mulheres sejam virtuosas, que as mulheres tenham qualidades, que as mulheres sejam inteligentes. Então não vai aqui nenhum preconceito, nem machista. Né? Ele está falando da experiência dele. E está fazendo poesia. Ele fala da mulher sábia que edifica a sua casa. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitas joias finas. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Eclesiastes 9:9. E todo o livro de Cantares de Salomão, que enaltece a figura da mulher. Então Salomão não está agindo aqui de preconceito. Né? Ele tem o texto fala de experiências suas, até porque na época de Salomão as mulheres não poderiam buscar conhecimento. É bom que tenhamos em mente que uma mulher naquela época não tinha nenhuma liberdade, nem o status que tem hoje. Não era concebível que uma mulher tivesse conhecimento que um homem poderia ter. Era considerado um julgamento, um castigo de Deus, uma comunidade, um país, uma cidade ser governado por uma mulher. Então, nesse sentido de acúmulo de conhecimento, de entendimento sobre a vida, Salomão não encontraria mulheres com essa habilidade, com esse conteúdo.
afinal elas eram impedidas de se desenvolverem assim. E na verdade, né, lá no Antigo Testamento, nós temos exemplos de mulheres líderes. Miriam, irmã de Moisés, Débora, no tempo dos juízes. Apesar de todo o cerco que os homens impunham às mulheres, porque isso não vem de Deus, ainda assim havia espaço para a liderança das mulheres no Antigo Testamento. Muito bem, Deus fez Adão completo, e Adão quer dizer homem e mulher, Adão quer dizer raça humana. Deus o fez completo, perfeito, mas Adão desobedeceu e caiu, e agora todos os homens pecadores vivem uma luta intensa, tentando por si mesmos resolverem essa situação, e para isso se desenvolve conhecimento. Então, criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tem condições de entender e aproveitar bem as forças que Deus colocou na natureza, o homem tem como entender e lidar bem com o sentido da vida. Mas, infelizmente, o ser humano nem sempre usa suas habilidades para construir bons caminhos para a compreensão da vida, para o trato apropriado com a vida. Cada passo adiante na ciência é uma descoberta de algo maravilhoso e, ao mesmo tempo, abre-se uma caixa de Pandora em que vários problemas aparecem para o mundo. Então, nós temos aí a questão da poluição, a questão do clima, a questão dos recursos naturais, a questão da violência, da fome, das guerras. E, além disso, o ser humano usa suas habilidades de forma para inventar formas sedutoras de pecado, com potencial de destruir indivíduos e destruir nações. A maldade está presente em todo o tempo. Então, a sabedoria nos diz assim: fiquem muito atentos. Tentações e armadilhas existem, estão aí espalhadas nesse mundo mal. Mas aquele que teme a Deus, aquele que se dispõe à sabedoria de Deus, ele vai ser suprido de poder pelo Espírito Santo para suportar, para superar, para se livrar das tentações e das armadilhas. E Salomão, então, ele tem provado esse ponto seu no livro 7, no capítulo 7 de Eclesiastes. A sabedoria pode fazer a nossa vida melhor. A sabedoria pode tornar os mistérios da vida mais esclarecidos. E a sabedoria pode nos habilitar, pode nos fortalecer para os enfrentamentos da vida. Podemos não compreender tudo que Deus está fazendo, mas podemos ter sabedoria suficiente para fazer o bem, para amar o próximo e glorificar e obedecer a Deus. Busque a sabedoria. Ela vai entrar no seu coração, ela será agradável à tua alma. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por tua bondade em nos disponibilizar na tua palavra, na tua revelação, na pessoa de Jesus, o conteúdo da tua sabedoria, que pode nos fazer compreender bem o sentido da vida, pode nos levar a uma vida de generosidade, de obediência, de amor ao próximo, pode nos habilitar a desfrutarmos bem desse presente tão valioso que o Senhor nos deu. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Em nome de Jesus. Amém. Um domingo muito abençoado a você. Um domingo na paz e na graça do Senhor Jesus. Mas se mandou fazer o que eu vou
Nina, oi Margarida, como é que vocês estão? Eu tô bem, indo pra minha terra natal, a França, mas é rapidinho. Ah, não é aquela França da Europa não, é aquele bairro pequenininho da Bahia. Meu irmão, o Turíbio, precisa de mim. Eu vou sentir muitas saudades de vocês. Estou deixando para vocês o nosso livro, repleto de histórias do mestre. Aliás, eu preciso dizer que esse livro tem um nome. Ele se chama Bíblia. Eu amo vocês, minhas amigas. Até a volta! Oi, Nina. Que carinha é essa? Ai, Margarida, o Tibério foi embora. Do que você tá falando? Parece que ele foi visitar o irmão dele na França. Eu nem sabia que o Tibério era francês. Pelo que eu entendi, ele é baiano. É o quê? Pera. Calma, Margarida. A França também é um bairro da Bahia. Ah, Nina. Calma. Calma, Nina. Já já o Tibério volta. Já já o Quinzinho volta. E tudo vai ser do jeito que era antes. Ah, por favor, Margarida. Pensa um pouco. Por que isso tá acontecendo? Mistério. Ai, chega. Não tem nada de mistério nisso. A gente tá aqui só e presas. Calma, Nina. Já já as coisas voltam. Não, não vão voltar, Margarida. Acorda. Olha, quer saber? Nina? Nina, o que você tá fazendo? Nina! Conversa comigo. Nina! Olha, Margarida, você ainda não entendeu. Eu cansei. Eu cansei. Eu não aguento mais ficar presa aqui. Eu não fico mais um minuto aqui. Eu tô indo embora em busca da minha liberdade. E outra coisa, Margarida. Se eu fosse você, eu faria o mesmo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem frutos. Esse é meu mandamento. Amem-se uns aos outros. É isso! É isso! A gente não pode se separar. O reino de Jesus é junto. O mestre é a nossa árvore e todos os galhos devem ficar nele, juntos, para darem frutos e flores. Esse é o reino de Deus. Só assim, juntos, a gente florescer e mudar o mundo. É isso. Eu vou resolver isso. Eu vou fazer todo mundo ficar junto de novo, do jeito que era. Nina!